Salve, salve torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, uma notícia muito boa aí para nós torcedores vascaínos. Mais uma vez, a justiça concedeu a permissão do Vasco de dar prosseguimento na sua GE no próximo domingo. Aqueles 5 beneméritos lá, meu amigo, ó, não teve chance nenhuma. Também vamos falar da compra do Vasco por um jogador, cara, muito importante essa compra pro futuro do Vasco. Também o nome do treinador Guto Ferreira ganhou muita força, hein? Mas antes de começar o vídeo já sabe, né, como de costume, já deixa o likezão aí pra fortalecer, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, receber todos os vídeos postados do nosso canal aqui, Vamos Vasco. Valeu demais a galera que tá se inscrevendo aí todo dia, mano. Se você é novo por aqui e é vascaíno, já se inscreve aí no canal pra ajudar demais, mano. Vamos em busca aí de 180 mil inscritos. Valeu a galera que tá compartilhando também nossos vídeos aí sempre com seus amigos, hein. Bom, pessoal, hoje à tarde o desembargador Luiz Roldão manteve a decisão que não autorizou os 5 beneméritos a terem acesso na íntegra do contrato da SAF aí, o famoso contrato do Vasco com a 777 Partners. Com isso, segue mantida a GE para o próximo domingo, dia 7, que decidirá, enfim, o futuro do Vasco, cara. O torcedor não aguenta mais essa demora, todos esses problemas. O Vasco tendo que passar por cima de liminar, atrás de liminar, derrubar tudo isso para conseguir, enfim, acontecer a votação do sócio-torcedor. Gente de todo lado querendo atrapalhar o futuro do Vasco. Se essas pessoas querem atrapalhar o futuro do Vasco é porque a coisa é boa, porque é bom pro Vasco. Até Mulambo quer atrapalhar a vida do Vasco. Se esses caras querem atrapalhar é porque sabem que o Vasco vai voltar a ser um gigante aqui no futebol brasileiro e com certeza vai voltar a amassar os nossos maiores rivais aí do Rio de Janeiro, principalmente a mulambada. Eu não vejo a hora do Vasco ficar uns 10, 20 jogos sem perder pra essa bosta desse time. Isso é o mínimo que o torcedor do Vasco merece após inúmeras humilhações, tanto dentro e fora de campo, né? Amadorismo sem fim dentro do Vasco, politicagem ferrando todos esses anos e o Vasco atualmente jogando a sua 5ª Série B. O torcedor já está cansado de ser motivo de chacota, por isso que temos pressa, por isso que o Vasco precisa de urgência o quanto antes e ser vendido para 777 Partners, para aí sim a gente ter dinheiro para contratar e montar um time decente, um nível Vasco da Gama que a gente sempre teve aí num passado glorioso do Vasco, com título de Libertadores, com títulos brasileiros e enfim, o Vasco entrar no século XXI de cabeça para voltar a ser um dos gigantes aqui na América do Sul. A gente não espera nada menos do que isso, a gente quer ver um Vasco forte. Se for para continuar tendo um Vasco fraco, a gente continua aí com o Jorge Salgado como presidente mesmo. Eu quero ver um Vasco vitorioso, um Vasco diferente desses últimos anos que a gente passou sufoco, tanto na Série A e também na própria Série B, que não conseguiu subir o ano passado. O que me deixa mais triste e nervoso é que pessoas vascaínas, cara, o cara torce pro Vasco, quer ver o mal do Vasco. É isso que eu não consigo entender. Tudo isso por causa da mamata, porque os caras vão perder, porque os caras só pensam neles e não pensam no clube. E com certeza a gente espera que isso acabe dentro do Vasco a partir da próxima segunda-feira, quando o Vasco já estiver nas mãos dos norte-americanos da 777 Partners. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa decisão a favor do Vasco. A AGE com certeza segue aí a todo vapor. Não vejo a hora de chegar logo domingo acontecer essa votação e enfim, o Vasco ser vendido aí para 777 Partners. Bom, pessoal, hoje também teve uma notícia muito boa aí para nós torcedores vascaínos, né? O novo xodó do Vasco, o atacante Eginaldo, é novo jogador do Vasco, cara. O Vasco acertou aí a compra em definitivo do jogador e adquiriu 70% dos direitos econômicos do atacante que pertencia ao Artisul. A equipe do Rio de Janeiro, lá de Nova Iguaçu, mantém ainda 30% do jogador. O novo contrato do atleta com o Vasco vai até 2027. Foi uma negociação feita pelo próprio Vasco com a aprovação aí da 777 Partners. O grupo americano pagará pelos direitos econômicos do atacante caso assuma o controle do futebol após a AGE desse domingo. Quem conduziu o acerto com o atacante e o clube dele, né, foi o gerente Carlos Brasil. Ainda não teve a participação do novo diretor executivo da 777 Partners, Paulo Brax. O passe do atacante estava fixado em R$800 mil e o Vasco pagou essa quantia aí para ficar com o jogador ter 70% dos direitos do atleta. Muito importante essa notícia, o Eginaldo que vem sendo aí um dos jogadores favoritos do torcedor vascaíno, né? Tá vendo um grande potencial no garoto, né? Apenas 17 anos, velho. É um futuro enorme pela frente. A gente espera que o Vasco não queime mais uma joia da base, né? Jogador extremamente qualificado, mostrou isso naquele gol contra o CRB, bem marcado, ele conseguiu achar um espaçozinho e meteu o gol lá na gaveta.
gaveta, fora da área, um jogador que tem recurso, muito interessante, e imagina um cara desse jogando com um time bom, velho. O Vasco, a partir do ano que vem, montando um time mais qualificado, um time mais competitivo, vai poder colocar os jogadores aí para desenvolver mais. Os atletas da base do Vasco vão jogar ao lado de jogadores qualificados, não ao lado aí de jogadores medianos, jogadores fracos que jogaram no Vasco nos últimos anos, como por exemplo ano passado, o Vasco tinha o Matias Galazzo, era uma grande promessa aí, o torcedor tinha uma grande esperança no Matias Galazzo, só que ao lado dele tinha alguns jogadores que já eram da base do Vasco, só que não tinham qualidade, como era o caso do André e o Bruno Gomes. Ele não desenvolveu. O meio-campo do Vasco também não tinha qualidade, né? Não tinha jogadores de peso para o jogador aprender algumas coisas, né? E com certeza isso atrapalhou muito a evolução do atleta, que hoje está no banco de reservas do Coritiba. Esse ano o Aguinaldo ainda tem a sorte do Alex Teixeira ter vindo pro Vasco, porque senão ele ia sofrer também como os jogadores do ano passado, que ia ter que aprender aí com o Raniel, que seria bem complicado, né, velho? Mas o jogador tem talento, a gente espera que ele seja um bom jogador aí na sua carreira e que o Vasco só tenha a ganhar com isso e que ele ajude o Vasco a ganhar muitos títulos ainda. Deixe nos comentários o que você achou da compra em definitivo do Aguinaldo. É novo jogador do Vasco aí, continua na colina. Bom, pessoal, e para fechar, vamos falar ainda da novela Busca de um Treinador no Vasco, né? Após aí o Emílio Faro confirmar mais uma vez que não tem o interesse em assumir o futebol do Vasco por questões pessoais, o nome do Guto Ferreira estaria hoje à frente até mesmo do próprio Renato Gaúcho. Tanto o nome do Guto Ferreira e do próprio Renato Gaúcho agradam e a 777 Partners, só que o Guto Ferreira estaria à frente hoje do ex-comandante do Vasco por conta dos seus salários, né? Ele tem um salário muito inferior ao do Renato Gaúcho e com certeza seria um técnico aí mais acessível para o Vasco acertar a sua contratação, até pelo menos até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. O fato é que a gente tem que saber se o Guto Ferreira vai aceitar um contrato aí até o início de novembro, que é quando se encerra a Série B. Eu acredito que o Vasco deverá dar um contrato a ele até o final de novembro, como vem sendo com os jogadores emprestados. Caso ele não aceite, aí o Vasco vai ter que propor um contrato muito maior, talvez até 2023, ao final de 2023, com o treinador já ficando no comando para a primeira divisão ano que vem. Na minha opinião, continuo apostando que o Renato Gaúcho é o melhor nome para assumir o Vasco e voltar à primeira divisão comandando o Vasco, até porque ele foi o primeiro técnico que rebaixou o Vasco, né? Deve a gente um retorno à elite do futebol e poderia voltar sim à colina, já que ele está sem emprego já há muito tempo, ninguém quer contratar o Renato Gaúcho. Eu acho que ele é um treinador muito bom, que seria capaz aí de fazer o Vasco voltar a jogar bem e o Vasco voltar à elite do futebol. A lembrar também que o Renato Gaúcho conhece muito bem o Alex Teixeira, se eu não me engano foi ele mesmo que lançou o garoto aí nos profissionais do Vasco. Eu tenho quase certeza assim que foi o Renato Gaúcho que puxou o Alex Teixeira para os profissionais. E a gente espera que, quem sabe, ele vindo ser o técnico do Vasco, o Alex Teixeira se encaixe bem no time e com ritmo de jogo ajude o Vasco aí a voltar à primeira divisão. Deixem nos comentários quem para você é o nome preferido. Hoje o nome do Guto Ferreira estaria à frente dos demais por conta do seu salário, que é um pouco menor do que o Renato Gaúcho. Ou melhor, bem menor do que o do Renato Gaúcho. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal aí para fortalecer demais, hein? Comenta aí embaixo o que você acha da decisão do desembargador favorável ao Vasco. Tá confirmado a GE para o próximo domingo. E também aí a compra do Aguinaldo e quem para você deve ser o novo técnico do Vasco. É isso aí. Forte abraço, tamo junto e é nóis.